Meus amigos, amigas, internautas, está quase entrando, sejam todos bem-vindos. Vamos hoje concluir o capítulo 7 do livro do Mundo Maior, o processo redentor. Nós vamos ver que ninguém está isento ou está acima da lei divina, da lei universal. Então vamos retomar um pouquinho. Nas aulas anteriores nós comentamos então o capítulo 1, a vida entre dois planos, a preleção de Eusébio. A doutora Ivênia falou sobre a casa mental, estudando o cérebro, o poder do amor, o amparo fraternal, e no encontro último vimos a parte 1 do processo redentor. Então nós vamos observar, relembrar na aula anterior o porquê do doentinho, entre aspas, doentinho, sofrer com as deformidades perispirituais há 2 séculos. Não que ele tivesse uma única vida, uma única reencarnação com 200 anos, mas já de 1, 2, 3, não sabemos quantas, mas há 200 anos, 2 séculos, ele estava nessas condições. As atitudes decorrentes do abuso e da autoridade que constituíram faltas graves ante o eterno governo do seu destino. Eis a razão. Nós sabemos que foi isso. Ele, numa posição de mando, numa rebelião, aproveitou para quê? Deixa eu tirar da minha frente os, entre aspas, os meus inimigos. Tirou. Olha o que ele colheu. O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória, não tem escapatória. E como diz Calderaro, este irmão não regrediu, ele não voltou. O livro dos Espíritos é muito claro, o Espírito não retrograda, ele estaciona, fica marcando o passo, sei lá quanto, depende de cada um de nós. E mais, que o processo de evolução foi por ele mesmo espezinhado, escarnecido e retardado. Deus me castigou. Deus não castiga ninguém, meus amigos. Os únicos culpados somos nós mesmos. Não põe o dedo na tomada que você vai tomar um choque. Que toma um choque nada, eu estou acima disso. Pumba, põe o dedo, toma o senhor choque. Assim acontece com as leis divinas. Ninguém, repito, está acima delas. Ninguém tem atalhos, ninguém é escolhido. Então, precisamos tomar muito cuidado e seguir para valer os ensinamentos que o Mestre nos trouxe. Então, esse doentinho semeou o mal, está colhendo agora. Então, ele, valendo-se da autoridade de Deus, do Pai, que o Pai lhe concedera, ao invés de promover o que cabe a todos nós, a paz, a fraternidade, o que ele fez? Como eu disse há pouco, concretizou um plano de extermínio, sofrendo, portanto, as consequências naturais, cujo único objetivo é um só, é corrigir. Não tem castigo, é correção. Castigo é a nossa forma pequena de enxergar as coisas, porque todos nós nascemos simples e ignorantes, só para relembrar, com uma única e exclusiva finalidade: esforço próprio, desenvolvemos o que? O amor, a justiça, a paz e o perdão no coração. Como já disse no encontro anterior, vou repetir, Dr. Ferreira, nos livros dele, nós já estamos aqui no reino nominal há pelo menos 10.000 reencarnações. Estamos lá perto do começo. Seus inimigos, então, de outrora, que foram exterminados por hora doentinho, tornaram-se perseguidores e repletos de ódio e vingança. Ué, Maida, mas algumas vezes você falou que podem jogar dardos venenosos contra a gente que a gente não vai colhê-los, desde que você não esteja com o seu espírito aberto como ele estava. Ele, a partir do momento que bateu de frente com as leis divinas, ele abriu uma brecha
Abriu a brecha, eles tomaram conta. Ah, mas eu não quero, eu vou fazer. Que não quer? Você automaticamente, ao bater de frente com as leis, você abriu esta brecha. Você e cada um de nós, inclusive eu, não abriremos essa brecha quando estivermos agindo de acordo com as leis divinas. Não foi o caso. Entretanto, todos eles, mesmo os perseguidores, são tão devedores quanto o enfermo. Não cai um fio de cabelo ou uma folha de uma árvore que Deus não tenha conhecimento. Por que eles foram mortos por este indivíduo? É necessário que haja o escândalo, mas ai daquele que for o causador do escândalo. Eles foram mortos por quê? Porque o pai quis? Não. Vai-se saber o que aprontaram lá atrás. Está aí a resposta. É necessário que haja o escândalo, mas ai daquele que for o causador. São náufragos, como diz Calderaro, na derradeira fase de salvação, com incapacidade de pôr em prática o perdão e o bem. 10.000 reencarnações, nós não aprendemos ainda nem quando levamos uma fechada na rua, a deixar o indivíduo embora, nós nos exaltamos. Estamos querendo ir direto para o reino de Deus. Nós vamos ter que pastar muito ainda, meus amigos. Muito! Nós não estamos abrindo o coração. Está aqui a resposta, está aqui o ensinamento para receber aquilo que o nosso irmão mais velho veio há 2.000 anos fazer. Ensinou e exemplificou. Não é verdade? Então, como o Pai não se esquece de ninguém, também a esses náufragos, a esses devedores, está na hora de se aproximar do socorro. O que vai lhes acontecer? O que vai lhes acontecer? O que acontece com todos nós? Em breve, conforme o programa Redentor, já delineado, diz Calderaro, ingressarão neste mesmo lar na qualidade de irmãos do antigo adversário. Ai, que irmãozinho bonito, ai, que bebê lindo. Graças a Deus. Imagine se olhasse para o bebê e tivesse certeza, esse me matou, esse eu vou pegar ele agora. Já pensou que inferno seria um lar? Graças a Deus que Deus fez tudo certinho. Nós não sabemos disso. Então, quando eles entrelaçarem as mãos sobre este bebê, utilizando energias para ajudá-lo, assistidos pela mãe amorosa e justa, o que eles estarão fazendo? Beijarão o velho inimigo, com imenso afeto. Não é isso? É isso. Dentro de casa estarão reunidos os maiores inimigos para se retemperarem nas diferenças no amor. E quando há repelência dele do pai que a criança ou ele não gosta, existe isso também, né? Resultado disso, são reminiscências disso, porque todos nós ao nascermos trazemos as tendências instintivas, nós sabemos. Agora, antes de nascer, pai, mãe e bebê concordaram, como se diz. Então, estão aí os advogados, assinaram o contrato. Está aí, não tem o que fugir dele. Então agora as algemas do ódio, diz o Calderaro, serão mudadas para liames de luz, que aí vai propiciar então o desenvolvimento do amor eterno. Então quando isto ocorrer, a força do perdão restituirá ao doentinho a liberdade. Olha a importância. Ele só vai ter a liberdade quando ele tiver o perdão. Quando ele não tiver, ele estará ligado com esses dois, os dois únicos que restaram, esses dois inimigos do passado. Então, a partir do momento que zeraram, aí eles vão subir. Enquanto isso, vamos rastejar. É assim que funciona. Mas dá só uma lembrança dessa última frase. Se a gente lembrar do Obreiros da Vida Eterna, o mentor falou que
na hora da morte e livre-arbítrio, só Deus é que mexe. E aí a gente vê aqui, ó, restituirá ao nosso doentinho a liberdade, ou seja, ele está com o livre-arbítrio tolhido. Totalmente. Quem é que tolheu? Deus. Mas ele mesmo fez isso contra as leis de Deus. Simplesmente isso. Mas Deus é que castigou? Não, ele. Nós que nos castigamos. Então Calderaro, mal concluíra as suas elucidações, então um dos verdugos, um dos inimigos, tocou com a mão direita o cérebro do doentinho, do menino doente. Então ele pede para André Luiz dar uma olhada, examinar os efeitos deste contato. Então essa vai ser a nossa aula de hoje. Vejam o que vai acontecer. Diz André Luiz, uma extrema palidez e uma enorme angústia transpareceram no semblante do paralítico. Ao medo. O inimigo chegou. Ele sentiu, houve o intercâmbio das energias. Ele sentiu, arrepiou, ficou pálido. Está aí, gente. Está aí, nada passa em branco. Então o infeliz verdugo, o inimigo, emitia através das mãos estrias negras de substância semelhante ao piche, as quais atingiam o encéfalo, a cabeça do pequenino, que acentuava cada vez mais as impressões de pavor. Somos ou não somos manipulados pelos nossos irmãos? Não, eu sou um exemplo, nenhum espírito consegue me manipular. Conversa fiada. Para nós não sermos manipulados, nós temos que estar livres do nosso passado. Estamos? Eu não quero saber do meu. Estou aqui trabalhando, vou trabalhar, fazer tudo o que der, mas não quero saber do meu. Não é verdade? Coisa não é brincadeira, meus amigos. Então, só para lembrar, né, o cérebro, aí, as condições, os nomes que tem aí no nosso cérebro. Já nós voltamos nele. Calderaro explicou então, André, se o amor emite raios de luz, o ódio arremessa estiletes de trevas, são dardos venenosos. Ah, mas eu consigo criar uma barreira. Ótimo, se ligue a Deus, trabalhe para valer o equilíbrio dos seus pensamentos. Aí você vai conseguir. Caso contrário, seremos atingidos facilmente. Então, nos lobos frontais, recebemos os estímulos futuros. No córtex, abrigamos as sugestões do presente. E no sistema nervoso, propriamente dito, arquivamos as lembranças do passado. São o instinto. Então, nosso pobre amigo, diz André Luiz, está sendo bombardeado por energias destrutivas de ódio nas regiões do presente, dos serviços presentes. Justamente porque, nas suas capacidades de crescimento, de realização de trabalho nos dias atuais. Bombardeou, como? Acabou. Vamos fazer com que ele volte no instinto, na região dos instintos. É o que está acontecendo com ele. E mais, diz André Luiz, essa situação derivante da culpa compele o doentinho a descer mentalmente nas zonas de lembranças do passado. Aí a resposta ao porquê isso está acontecendo. Onde lá o seu comportamento foi inferior, beirando a semi-inconsciência dos estados evolucionários primitivos. A forma como ele estava reduzida, como nós já vimos no encontro anterior, era uma forma simiesca. Por quê? O córtex estava bloqueado, ele não podia viver o presente, ele foi buscando o passado. E o passado estava aí cada vez pegando mais pesado em cima dele. Então vejam quanto é complicado nós fazermos alguma coisa a qualquer um
a qualquer pessoa que esteja conosco. Imaginem, meus amigos e amigas, esses políticos. O que será feito deles? Somos responsáveis pelo mal que praticamos e pelo mal oriundo do bem que deixamos de praticar. E os Espíritos, é claro. Quanto bem deixou de ser praticado pelo desvio desse dinheiro que não era deles. André, a esmagadora maioria dos fenômenos de alienação psíquica procedem da mente desequilibrada, não é do corpo. Lembra no encontro anterior que nós falamos do trepanoma, da bactéria da sífilis, que é 10%, deu um exemplo. Quer dizer, são casos que podem a matéria agir e levar para o desequilíbrio. Mas 90% é disso aqui. Decorre da mente desequilibrada. Calderaro solicita André para observar todo o corpo físico do doentinho. Da aflição em que ele se mergulhara, passou o quê? Passou as contorções, evidenciando todos os tipos, todas as características da idiotia clássica. E aí? Vamos dar choque? Nós vamos ver aqui que o André Luiz e o Calderaro vão pegar pesado em cima dos companheiros médicos que estão aqui. Aí, gente, veja o que nos aguarda se não seguirmos os ensinamentos do Mestre. Os órgãos revelavam, então, agora, estranhos deslocamentos. O sistema endócrino patenteava indefiníveis perturbações. Imagine, os nossos hormônios estavam, no caso dele, estava, vamos, hipoteticamente, tinha que jogar 1 grama, 1 mililitro, jogava 10 gramas, 20 mililitros, enfim, estava todo desordenados, com indefiníveis perturbações. Os raios destrutivos alcançam-lhe a zona motora, provocando então o que está acontecendo. A paralisação dos centros da fala, dos movimentos, da audição, da visão e do governo de todos os departamentos glandulares. E aí? E aí? Vejam o que nós ocasionamos para nós. Só tem uma forma de minimizarmos e não nos isentarmos de uma dívida como essa, é trabalhar no limite das forças em prol dos outros que estão à nossa volta. Não tem saída, meus amigos. Não, eu vou comprar, eu vou ganhar, eu vou ser... Vai ser nada. Tudo daqui, fica tudo aqui, ninguém leva. Ninguém leva nada. Perguntas, comentários? Ô, Marta, Pois não, João. eu ia falar na quinta-feira, mas no final acabou. No caso do Hitler, Sim. como é que ele, porque segundo, né, ele ainda continua exilado. Dos livros que eu li, ele pegou um exilamento de 900 anos de uma lua de Plutão. Isso, e quem está lá, inclusive, lá é o Mahatma Gandhi, né? O Gandhi que deve estar Não sei o que dizer. auxiliando ele. Não sei, isso eu Eu acredito que quando ele reencarnar, imagine como é que ele deve reencarnar. Imagine Porque milhões e milhões e o milhões. buraco que ele abriu Exatamente. no perispírito dele na mente. Ele ficou todo deformado. Então imagine para corrigir tudo isso. Muitos que ele destruiu já reencarnaram também. Enquanto ele não tiver o perdão de todos, Exatamente. que é o que nós acabamos de ler, ele não vai começar a andar de novo. Não vai começar a subir. Imagine da forma que ele vem. Porque se esse já vem com 200 anos tentando se reerguer, ficou 2, no final 2, que agora sim, que na próxima reencarnação
vão nascer como os irmãos para poder ter essa lei do amor. Isso, Agora, o caso exatamente. do Hitler que Meus amigos, é aquilo que nós falamos há pouco, eu discutia com o Flávio. Ele foi um instrumento para fazer uma correção, certo? Ele não caiu de paraquedas aí, não, ele é mau. Não, ele estava predisposto a fazer isso. Ele fez. Não quer dizer que nós vamos ficar aqui jogando dardos negativos. Não, temos que fazer as preces para ele também. Porque, como o próprio mestre disse, quem não tem pecado, sabe-se lá o que fizemos no passado. Eu repito, não quero saber do meu passado. E recomendo a vocês a não mexer, porque vão ter surpresas terríveis. Eu já me perguntava, por que eu não puxei o passado? Eu falei, para que puxar meu passado? Saber o quê? Eu não tenho nada de saber. Se eu fosse Tem que bom, saber o presente. tivesse num nível elevado, não estaria aqui, eu estaria muito longe daqui. E mais, o Hitler também, ele não comia carne, ele não bebia, ele era disciplinado. É engraçado, né? Que com tudo isso, então, Alguém vai ter que ser um instrumento das necessidades divinas. limpeza ao máximo. E ele foi um desses instrumentos. Vai saber, né? A gente só precisa se lembrar de uma coisa: não julgueis. É isso aí. Não. Não julgueis, porque. Não sabemos nada. Porque é muito interessante. A gente está vendo esse caso aqui. A gente até pode ter uma ideia de quem seja esse cidadão aí, é só fazer a conta. Mas isso também pouco importa. Quer dizer nada. O que nós faríamos no lugar desse pessoal? É só isso que a gente tem que falar. Exatamente. O que eu faria no lugar dele? Ah, não, jamais faria isso. Será? Vai saber, né? Aqui a gente está aqui porque boa coisa não fez. Porque senão também a gente estaria aqui numa missão como o Chico, Maria Teresa, o próprio Gandhi. Olha a diferença do que eles faziam para o que a gente faz. O meu dia a dia é isso. Tá, então é isso que a gente tem. É isso que nós somos. Agora, a questão é não julgar. A gente tem que. Isso aqui é um estudo de caso. O que nós faríamos no lugar desse pessoal? É isso que Exatamente tem que, isso. entendeu? Temos que aproveitar esse exemplo para colocar em nós mesmos. Por outro lado, a gente pensa, será que isso aí não foi programado para que isso acontecesse, para que passasse por tudo aquilo? É complicado, né? Olha, ninguém é obrigado a assumir nada. Você tem na tua mão. Você pode ir por esse caminho ou por esse. A decisão é sua. Você tem o livre-arbítrio. Tá? Deus não proíbe nem obriga ninguém a nada. Nós é que tomamos a decisão. A partir do momento que entramos no reino nominal, o caminho está sendo dirigido por cada um de nós. Ele não fez nada sozinho também. Oi? Ele não fez nada sozinho. Não. Aí está. Quantos que gostaram disso? Quantos que aceitaram isso? Muitos. Tem uma página, Maida, do Humberto de Campos, eu me esqueci qual é o livro, belíssima, que fala exatamente da reencarnação do Júlio César. Napoleão. Que o Kardec aparece lá, o auxilia, ele fica sentado. Isso aí é uma página belíssima do Humberto de Campos. Eu até posso trazer depois. E o que acontece? Ele veio para quê? Porque se ele não tivesse segurado a França, o Napoleão fez, né? A gente sabe que fez miséria. Mas se não fosse ele, a França teria sido pulverizada. E sem ele, não teríamos o Kardec cumprindo a sua missão. Quer dizer, ele exagerou? Claro. Aí ele fez exatamente o que ele tinha feito como Júlio César. Deu o golpe no Senado, eu sou o imperador, exatamente igual. Mas ele manteve a França unida e aí sim o Kardec pôde cumprir a missão dele. Então vejam, aí o exagero já é nosso. Getúlio Vargas veio aqui para o Brasil também para uma série de coisas. Conseguiu, chegou um dado momento, exagerou. Quer dizer, somos nós. Deus precisa da gente. A gente não descumpre o que promete, então. Dá essas confusões todas. Por não, Sebastião. Semelhante, ou talvez pior, foi o rei Herodes. Quantas crianças Que ele mandou matar, exatamente. Os primogênitos lá na época do Cristo. Assumiu um compromisso terrível. Precisava? Não. Quis manter o trono, manter o poder. É isso aí. Continuando então. Essa situação tornou-se crônica pela repetição desta ocorrência, milhares de vezes em quase 200 de anos. Os verdugos em cima dele e fazendo
jogando esses dardos negros, isso repetindo, caiu na automação. Isso aí. Tornou-se crônica de tanto repetir. André examina agora a conduta do doentinho, fixando a mente na extrema região dos impulsos automáticos, lá na região central, nos instintos. Está aí, ó, só para nós acompanharmos. A doutora Helena fez. Está aí, ó. Fixou aqui nessa região. Cérebro inicial, instintos e automatismos. O lobo frontal, ideais e metas, transcendência. O córtex, esforço e vontade, a situação presente. Tá certo? É isso, ele está vivendo aqui. Aqui não existe mais. Aqui então nem se fala. Ele está aqui, ó, preso no passado. Voltou a viver estados primários, dos quais a individualidade já saiu há muitos séculos. Então ele notou que esse padrão de comportamento é efetivamente subhumano. Já passou dessa fase, mas ele voltou. Olha só o que nós podemos fazer conosco. Me lembro, já disse a vocês, um dia conversando com a doutora Marlene, que ela me comentou, Maida, eu vi hoje a situação dos nossos, de alguns, não dos nossos, de alguns dos políticos. É terrível, terrível. Então, estou pegando o exemplo, mas para falar, será que nós também não estamos tendo a oportunidade de não viver isso? Mas de repente nós estamos assim, tocando como se não fosse conosco e vamos cair nessa mesma situação? Temos que refletir bastante, meus amigos e amigas. Então, à época da publicação do livro No Mundo Maior, uma das técnicas utilizadas para tratar casos considerados de demência mental era a terapêutica do choque. E aí, na continuidade da observação do doentinho, vejam o comentário de Calderaro, o que ele faz a respeito da terapêutica do choque. Não são palavras minhas. Em outros casos menos graves, a medicina atual, 1947, vem utilizando a terapêutica do choque. Porém, a maneira do experimentador que investiga nas sombras, examinando efeitos e ignorando as causas, aí Calderaro não joga só dardos pontiagudos na medicina, mas elogia também, veja só. O mundo espiritual reconhece o belo esforço da psiquiatria moderna, o qual merece o maior carinho das autoridades espirituais. Por que esses carinhos à espiritualidade, à psiquiatria moderna? Porque as autoridades espirituais que patrocinam os médicos diligentes e devotados, orientando-os ao bem comum. Quantos médicos que nós conhecemos? Eu sou um grande pesquisador, eu é que sei, sabe nada. Desculpe eu ser tão enfático. Ele está sendo orientado pelo mundo espiritual em função dele estar se dedicando a essa atividade. Mas nós temos que estar abertos e reconhecer que Deus está sempre por trás, nos dando a oportunidade. Aqui, ó, que patrocinam os médicos diligentes e devotados, orientando-os ao bem comum. E ele continua Calderaro. Por enquanto, os médicos não podem ver a verdade, como seria de desejar. Em virtude da necessidade de guardar-se a medicina terrena em campo conservador, para que ela não fique aberta aos aventureiros. Porque o que tem de aventureiros são bastantes, em todos os campos, na medicina idem. Não é verdade? Mais tarde, os sacerdotes da saúde humana compreenderão que o choque elétrico ou a hipoglicemia
provocada pela invasão da insulina, constituem apelos vivos aos centros do organismo perispirítico, convocando-os ao reajustamento e impulsionando os neurônios a se readaptarem para o serviço da mente em processo regenerador. Então, como eu disse, ele jogou dardo, mas também está elogiando. E continua o Calderaro. Este recurso de apelar às reservas profundas do cosmo psíquico do corpo humano não é novo. Outrora o que acontecia? As vítimas da loucura eram conduzidos a poços de víboras, a fim de que a comoção profunda operasse a transformação súbita daquela mente desequilibrada. Lá no passado, lá para trás Mas era o choque isso. elétrico também tinha um efeito? Tinha, exatamente isso que ele falou. Pois não, Raimundo? Eu trabalhei em hospital psiquiátrico em 75, 76 e ajudei muito a dar choque elétrico. Era em caso muito assim, extremo que dava o choque elétrico. Tá aí, ó. É o que E ele está realmente dizendo ajudava na aqui. recuperação, tá? Não era Tá qualquer aqui. caso que dava o choque elétrico. Tá aqui, ó. O que ele Mas até disse no final de tá muito claro. 70, 80, aí acabou, parou de dar choque elétrico. Isso é complicado, o choque A elétrico. medicina chegou à conclusão que não valeria mais a pena. E estão aí os médicos e eu gostaria de ouvi-los a respeito, por favor. Ninguém? Oi? Então, atualmente eu tenho muita experiência com... Na verdade, isso existe ainda, que chama-se eletroconvulsoterapia. Isso é uma prática que ainda é usada, mas normalmente hoje se usa para casos de depressão muito profunda. Inclusive, a gente teve uma paciente que acompanhou aqui com a gente. Ela vinha num quadro depressivo de longa data, tinha ficado internada por muito tempo e tem um momento que eles faziam isso todas, acho que se não me engano era uma vez a cada 15 dias. Ela fazia inclusive isso como profilaxia para os quadros depressivos que pudessem... É o que ele acabou de dizer, vou voltar, está aí, ó. Convocando tudo ao reajustamento e impulsionando os neurônios a se readaptarem para o serviço da mente em processo regenerador. É o que eu falei há pouco. O Calderaro não jogou só dardos negros, também está elogiando. Isso é necessário, é o que a Silvia está confirmando. Mas, na verdade, assim, eu em outro centro já, e sabendo desse tipo de casos, né, a gente recebeu umas orientações que, muitas vezes, os espíritos são retirados do corpo físico para que o espírito não sinta esse choque. Antes do choque ser administrado. Então, na verdade, o choque acaba sendo só a nível do corpo físico e talvez perispiritual. Mas o espírito, vamos dizer assim, ele é tirado do corpo antes que realmente... Desculpe, mas aí não tem efeito. Que é o que ele diz aqui. A não serviço sei. da mente. O corpo não tem a sei. mente. Não serve para nada. Não sei exatamente se seria só tirar o espírito para que não sinta exatamente aquele choque. Mas aí não serviria para nada. Porque o problema não é no cérebro, é na mente. A mente eu não sei, porque na verdade, naquela época, era administrado em bastante quantidade. Pelo menos Sim. assim, casos de esquizofrenia todos recebiam. Na época, sim, era o caso era do arrodo. Era um tratamento verdade. que todos recebiam, né? É Então eu verdade. não sei se talvez alguns que não merecessem, pode ser que seja isso. Pode ser que seja. Né? Mas na realidade, nós temos que pensar isso que está aqui, ó, a serviço da mente. Não adianta tirar o espírito, porque aí o espírito não sente, o perispírito não sofre, aí não tem alteração nenhuma. Maida, eu queria fazer uma observação a respeito. Pois não. Nessa época eu cursava psicologia e estava nos hospitais aqui de São Paulo, Hospital da Vila Mariana, onde nós tínhamos mulheres, e o Hospital da Água Fonda, onde nós tínhamos homem, um estagiário. E naquela época graçava o movimento da antipsiquiatria, que começou lá no Reino Unido e depois graçou para o mundo inteiro, que acabou, culminou com o fechamento dos hospitais psiquiátricos. Hoje nós fazemos mais o tratamento ambulatorial. Agora, chegou-se à conclusão, eram os recursos que se tinham na época, em 1947, quando foi escrito isso. Chegou-se à conclusão que a eletrochoque terapia ou eletroconvulsoterapia, ela ia
ocasionando uma perda gradativa de neurônios em funções do eletrochoque, ia tornando as pessoas oligofrênicas, elas iam perdendo, perdendo a sua capacidade cognitiva, intelectiva. Então, praticamente hoje só se usa, como a doutora bem falou, em casos extremos. E a gente tem que sempre se adequar ao contexto, porque se a gente se projetar 10 anos depois do que o livro Mundo Maior foi escrito na final da década de 50, um médico português, Egas Moniz, ele veio com um tratamento revolucionário, ganhou inclusive um Nobel de Medicina, o Dr. Egas Moniz. E depois veio a se comprovar que essas cirurgias, ele fazia lobotomia, ou seja, tirar um pedaço do lobo frontal. Ele transformou milhares de pessoas no planeta em vegetais. E veio a se constatar, depois de um longo tempo que havia sido feito, o homem ganhou um prêmio Nobel da Paz. Né? Então, por aí a gente vê. Agora, foi interessante você fazer essa colocação, que a mente é extrafísica. O empobrecimento seria dos neurônios do cérebro físico. A máquina fica deficiente e aí o espírito não consegue fazer mais nada. Ele até fala nesse próprio livro, né? Quando você não tem um aparato físico, cerebral, você não tem como... Né? Até a doutora Marlene, quando fez esse comentário nos diálogos médicos na Rádio Boa Nova, eu tenho a gravação inclusive, ela fala, as pessoas que não são espíritas nos criticam muito. Né? Quando a gente pega um caso de retardamento, alguma coisa, eles falam, por que, isso ela falando, né? Por que vocês que são espíritas não conseguem regenerar? É óbvio, se você tem uma lesão no aparelho físico, não tem como você, né, efetuar qualquer tipo de reparo. Esse reparo, para reparar isso, temos que estar com a forma em ordem. A forma, perispírito defeituosa, como é que a forma vai estar igual? Não, melhor do que a forma? Não tem chance nenhuma. A gente tem que lembrar mais dessa questão aí do espírito. O corpo não fala. O corpo é o Pinóquio. Entendeu? Ele vai falar no dia que a fada madrinha ajudar. Então a fada madrinha é o nosso espírito. Quem fala é o espírito. Tanto que quando o espírito deixa o corpo, acabou. Na hora. Então, quer dizer, esse tratamento, por que a doutora falava que é em último caso? Porque era necessário para aquela tentativa de reequilíbrio. Era necessário, porque aquele espírito precisa disso. Aquilo também faz parte da programação dele. Né? Mas a torto e a direito, como a questão da castração química, a castração química leva o sujeito ao suicídio. Ele enlouquece. Né? E nós tivemos o exemplo dele, de uma castração química com aquele rapaz lá eu me esqueci o nome do filme, do inglês, aquele que era homossexual, e que, teoria da imitação, e que ele ajudou o exército, ganhou a guerra, maravilha, agora você vai ser castrado quimicamente. Ele se suicidou. E a castração química durou na Inglaterra até 79, primeiro mundo. Então vamos em frente. Então, como já foi dito, não é novo, desde a época as víboras, né? Então, desde a remota antiguidade, o homem compreendeu intuitivamente que a maioria dos casos de alienação mental decorrem da ausência voluntária ou involuntária da alma, do espírito, a realidade onde ele está inserido. Então isso nós todos já sabemos. É o que está acontecendo com o doentinho. Ele está, no caso, involuntariamente, como é que se fala? Ele está inserido nessa situação involuntariamente. Então essa alienação decorre disso. E todas as alienações praticamente decorrem disso. Voluntária. Não, eu sou melhor. Eu não aceito e vou e me torno maluco. É aqui. Eu altero o equilíbrio. Eu altero essa coisa maravilhosa que é o universo. Paz, amor, harmonia, equilíbrio. Tem que ser do meu jeito. Isso não existe. Estamos aqui para aprender. Continuando. Calderaro vai lá e conclui a ideia dizendo o seguinte. E em nosso campo de observação mais clara, podemos afirmar que todo desequilíbrio
todo desequilíbrio promana do afastamento da lei. Lei dos homens? Não. A lei de Deus, que eu acabei de dizer. Paz, amor, harmonia e equilíbrio. Aí, ó, afirmação dele. No caso de nosso doentinho, diz Calderaro, o choque aplicado pela ciência dos homens não surtiria vantagem alguma. Aí o André falou, mas por que não? Por que não vai surtir vantagem alguma? Está aí. Porque estamos perante o eclipse total da mente, pela total ausência da lei, negligenciada pelo interessado durante o socorro. Porque lembra que ele, Calderaro e mais outros amigos espirituais se dirigiam à casa dele no momento em que a mãe fazia a oração. E mesmo assim ele não conseguia captar tudo isso. Esse é o si. Repetindo, porque estamos perante o eclipse total da mente, pela total ausência da lei, que foi negligenciada pelo interessado durante o socorro. Olha que informação preciosa, meus amigos e amigas. A retificação, diz Calderaro, aqui ainda demanda tempo. Então, respondendo, aí, não adianta achar que vai lá, corrige, não tem chance. As águas pantanosas do mal, longamente represadas no coração, não se escoam assim facilmente. Basta ir lá e tirar a tampinha da válvula lá de escoamento não vai, o esgoto não vai sair assim não, gente. Está impregnado. Ô Maida, pois não, Sebastião. A melhor coisa que nós devemos fazer é vigiar sempre, constantemente o nosso pensamento. É que o Cristo disse, orar e vigiar. A melhor coisa, não tem alternativa. Deste transtorno. Então observe com atenção a informação de Calderaro sobre o plano mental. O plano mental de cada um de nós não é vaso de conteúdo imaginário, é repositório de forças vivas, tal qual o veículo físico de manifestação, que nos é próprio enquanto peregrinamos na crosta planetária. O plano não é vaso de conteúdo imaginário. É o cérebro que comanda tudo. Não. O cérebro é simplesmente um instrumento do quê? Do plano mental. Aí, está muito claro. Fiz questão de deixar isso bem claro para nós todos. André Luiz pergunta, Calderaro, não estamos diante de um caso de mongolismo? Não. Acompanhamos um fenômeno de desequilíbrio espiritual absoluto. É muito raro termos perturbações dessa natureza com causas substancialmente fisiológicas. É raro. É muito raro. É impossível desconhecer na esfera carnal o paralelismo psicofísico. Aí mais uma informação. Não, matéria é matéria, espírito não existe. Como não existe? A prova, como disse o Flávio há pouco, o momento que a gente desencarna, e por quê? Tem desencarna. O que é morrer? Por que o corpo fica inútil, imóvel? Por quê? Porque o comandante foi embora. Nós não podemos esquecer nunca que o nosso perispírito ou corpo astral é o modelo, né? É a forma que dá essa forma. É só estudar o professor Hernani Guimarães Andrade, tá muito o claro, modelo organizador biológico, né? É verdade, é isso mesmo. Quem vive na crosta defronta-se em primeiro lugar com a forma perecível. Jamais poderemos excluir, diz Calderaro, da patologia da alma o corpo físico, o envoltório denso, pois este
é reflexo direto daquela, da alma. É reflexo direto. André, não devemos esquecer que estamos analisando agora o domínio das causas. Nossos companheiros da medicina humana batizam as moléstias mentais, não são palavras minhas não, Calderaro, como lhes apraz, detendo-se nas questões da periferia, no efeito e não na causa. No efeito e não na causa. Por que isso acontece? Pergunta André. Aqui. Porque andam distraídos dos problemas fundamentais do espírito. Não existe espírito, é só matéria pura. Não, estão errados. Aí, palavras do Calderaro. Calderaro interrompeu os ensinamentos porque a mãezinha, com cerca de 30 anos, veio ao aposento do doentinho em busca da oração. A genitora então tomou o doentinho no colo, vejam só, tomou o doentinho no colo, que aquietou-se e iniciou as suas orações costumeiras, banhada em lágrimas. Calderaro reparava ali, com os passes que ele estava dando, as forças nervosas, em verdadeira transfusão de fluidos sadios. Imagine as energias, os fluidos que o Calderaro passava para ela e para o doentinho. André fixou-se com interesse na prece maternal, entremeada das ponderações humanas, de diversas ponderações. Vamos ver o que a mãe falava enquanto estava fazendo suas preces. Por que, Senhor, não permitia um milagre que restituísse o filhinho ao equilíbrio? Ela estava ali, quando fazia as orações, estava refletindo. Era casada há 9 anos e sonhava com um lar com filhos felizes, mas logo o primeiro era uma monstruosidade e sofrimento. E continua a mãe. Por que nasciam na terra crianças com a destinação de tamanha angústia? Enquanto ela fazia oração, repito, fazia essas reflexões. Em vão, ela percorrera consultórios médicos e ouvira especialistas, sem nenhuma solução. As mesmas decepções, os mesmos desenganos. Sentia-se frágil e extenuada e chorava implorando a bênção divina para ter energias e continuar a luta. Calderaro, ao terminar os serviços de assistência, convidou: André, vamos lá, vamos responder às rogativas da mãezinha. Calderaro comentou que, neste caso, não falariam a corações que se odeiam, mas a um torturado coração materno que pede estímulo fraternal. Veja o André. André Luiz, na condição de aprendiz, agradeceu e pediu: faça você, Calderaro, eu não tenho condição. Você responde, você vai fazer isso. Calderaro então colocou a mão sobre os lobos frontais, atraindo a mente materna para a região mais elevada. Colocou as mãos dele, Calderaro, na mãe, atraindo então a mente materna para a região mais elevada do ser, irradiando-lhe tocantes apelos, como um amoroso pai falando diretamente ao coração dela. As palavras de ânimo, consolação de Calderaro eram recebidas pela mãezinha em forma de ideias e sugestões elevadíssimas, superiores. André observou que a disposição da jovem senhora tomava, pouco a pouco, um renovado alento. Ela começou a se animar. E que lá na epífise, na época, na pineal, lhe surgia um foco de claridade irradiante e que de seus olhos começavam a brotar lágrimas diferentes. Lá na pineal começou um foco diferente.
A claridade branda, fluindo do cérebro, desceu para o tórax, do qual se emanaram tênues fios de luz que a ligaram ao filhinho infeliz. Começou na pineal, veio para o tórax e daqui projetou no próprio filho. Contemplou o pequeno que agora estava calmo. Então ficou olhando e ele se acalmou. André Luiz captou então seus pensamentos. Dizia que Deus não a abandonaria, mas dar-lhe-ia forças para cumprir até o fim a responsabilidade que tinha sobre seus ombros. E é isso que nós vemos hoje, meus amigos e amigas. Muita gente que faz o quê? Simplesmente joga o filho na lata de lixo, passa a responsabilidade para outro. Eu quero viver o mundo das formas. Não é isso que nós vemos com muita facilidade? E que ela então sustentaria o rebento como se fosse um tesouro celeste. Seu amor para com o filho seria imenso. Estaria então preparada para os seus sacrifícios de mãe. Desse ao filho então muitas ternuras, ou muita ternura nos momentos de dor intensa. Ela pedia: pai, eu quero dar ternura para esse meu filho. Olha que mãe, que coração. O filho não seria digno de devotamento pela condição que renascera? Seu pequeno paralítico também era belo como os filhos de outras mães. Nós temos uma mania horrorosa. Meu filho, com deficiência, mas olha o filho da outra, do outro, olha que coisa maravilhosa. Meus amigos, eu repito a vocês, amigos e amigas, não caia um fio de cabelo ou uma folha de uma árvore que o pai não tenha conhecimento. Não existe desgraça que cai de paraquedas na vida de ninguém. É tudo aceito e tudo preparado por nós mesmos. Com certeza Deus, dizia a mãe, praticamente concluindo, com certeza Deus saberia o porquê ele vier ao mundo sem a faculdade da palavra e sem manifestações da inteligência. Não bastaria confiar no Supremo Pai? Serviria então ao Senhor sem perguntar. Daria